Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a celebrar, neste final de semana, o 29º domingo do tempo comum. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A palavra de Deus, na liturgia deste final de semana, nos convida a refletir acerca das nossas relações com as coisas de Deus e, ao mesmo tempo, as nossas relações com as coisas passageiras deste mundo. Depois de ter chamado os líderes espirituais e também os líderes políticos de ladrões e assassinos, há agora um contra-ataque por parte deles contra Jesus. Acontece que Jesus era seguido por inúmeras pessoas e, para completar esse ataque, para conseguir ter bom êxito nesse ataque, os mestres da lei, também os fariseus e o grupo dos herodianos, precisavam colocar a figura de Jesus em descrédito. Os fariseus e os herodianos vão até Jesus com uma armadilha preparada. E aqui nós temos uma surpresa. Os fariseus e os herodianos são grupos opostos, poderíamos dizer grupos inimigos, porque os herodianos consideravam lícito pagar o imposto a César. Os fariseus consideravam ilícito. Acontece que eles tinham um inimigo em comum. Eles tinham um perigo em comum, a pessoa de Jesus Cristo, e, portanto, se unem para eliminá-lo. O contraste é que tudo o que os fariseus realizavam era visando os seus próprios interesses, sua própria conveniência. Jesus, pelo contrário, tudo o que fazia para o bem do ser humano, visando o bem comum. Quando colocamos o valor humano como princípio que rege a nossa existência, quando colocamos o valor humano como o primeiro ponto de partida para que nós possamos agir, nós não nos importamos com as opiniões externas. Nós fazemos porque o bem simplesmente deve ser realizado. Vão até Jesus e perguntam: é lícito, mestre, pagar ou não o imposto a César? Qualquer que seja a resposta de Jesus, ele ficaria prejudicado, porque nós não podemos nos esquecer que nós estamos dentro do Templo de Jerusalém nesse contexto. Se Jesus dissesse sim, é lícito pagar o imposto a César, ele estaria indo contra a lei interna do templo, que diz que o único Senhor da história é Deus. Se ele dissesse é ilícito, não devemos pagar o imposto a César, ele estaria sendo considerado como um subversivo, como um rebelde, e dentro do templo existiam os guardas. Rapidamente Jesus seria capturado. Jesus, então, vai preparar aqui uma resposta a queima-roupa contra o grupo dos fariseus e o grupo dos herodianos. Pede a eles que mostrem a moeda do imposto. No templo, era proibido entrar com a moeda romana, porque tinham as faces humanas de César e também da mãe de César como uma deusa, a deusa da bondade. E aí, então, é por isso que do lado de fora do templo existiam os cambistas. Só que os fariseus e os herodianos estão tão fissurados na tentativa de um contra-ataque contra Jesus que eles não se dão conta de que eles carregam consigo, dentro do templo, uma moeda do imposto romano. Então, Jesus pede a eles que mostrem a moeda. E eles mostram.
E Jesus vai dizer: de quem é a figura que está na moeda? E eles respondem: de César. Jesus diz: pois bem, dai, pois, a César o que é de César. O que é isso? Se não querem a dominação romana, não podem usar os benefícios dela. E dai a Deus o que é de Deus. Isto é, devolva a Deus o senhorio que vocês, fariseus, mestre do povo, roubaram, usurparam, tomaram para si o lugar que pertence a Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: César pode até colocar a sua imagem na moeda, mas jamais será Deus. A César nós devolvemos o imposto, nós devolvemos aquilo que nós temos como cumprimento. A esse mundo nós devolvemos aquilo que é superficial. A Deus nós devolvemos toda a nossa existência. Algumas pessoas podem até ser imagem, mas jamais serão semelhança de Deus, porque a semelhança de Deus nós construímos com a atitude, nós construímos no dia a dia. Precisamos redescobrir a centralidade de Deus em nossa existência. O que tem ocupado a centralidade na sua vida, na minha vida? Quais têm sido as nossas prioridades? Devolvamos a este mundo o que é deste mundo. Devolvamos a Deus todo o nosso ser, toda a nossa existência, para que um dia possamos permanecer em Deus eternamente. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.